Oi, tudo bem? Vamos lá, depois de 2 semanas, né? Mas vamos terminar o livro A Cura Quântica. Vale muito a pena conversar um pouco sobre os 2 últimos capítulos do livro. São realmente a cereja do bolo, né? Vou começar com o último e terminar com o penúltimo capítulo do livro A Cura Quântica, de Deepak Chopra. Faz um tempo, né, que nós estamos conversando que a doença é a manifestação física da doença da alma, né? Isso vem falando da Ayurveda, da nova medicina germânica, do próprio Deepak Chopra. Ele traz esse livro A Cura Quântica, né? E aí ele começa o último capítulo trazendo para mim o que eu entendi como o destrinchar mais claro possível do que seria isso, essa doença da alma, né? Quando ele traz a seguinte afirmação, né? Quando a consciência se fragmenta, desencadeia uma guerra no sistema mente-corpo. Esta guerra está por trás de muitas doenças, originando o que a medicina moderna define como componente psicossomático das enfermidades. Os rishis talvez a denominassem o medo nascido das dualidades e consideravam não como um componente, mas a principal causa das moléstias. Então, o que seria essa dualidade? Mente e corpo. Quando a gente começa a fragmentar a mente e o corpo, separar a mente do corpo, a gente começa a desenvolver um processo de doença, né? E isso é caracterizado pela medicina moderna como doenças psicossomáticas. Mas os rishis falam que quase todas, né? A causa de quase todas não, a causa de todas, não é de quase todas, é de todas as moléstias são originadas da fragmentação, da separação entre mente e o corpo. E só para lembrar, gente, os rishis, eles são como os profetas dos cristãos, dos profetas que originaram a Bíblia, que deram origem aos textos bíblicos. Os rishis são os profetas que foi através deles que escreveram as escrituras Vedas, tá? Então nós estamos falando de um povo que segue uma religião, uma ideia religiosa que não é cristã, mas é dentro dessa ideia de Deus, né? A forma deles escreverem. A gente vem falando algumas vezes também que Deus ele não prioriza um povo só. E ele manda, de acordo com cada local que ele está, as informações através de profetas, né? As informações que nós precisamos saber para chegar até ele, né? Até o Criador. E esses profetas, então, eu entendo os rishis como esses profetas. Eu coloco eles como sendo os nossos semelhantes aos nossos profetas. Eu fiz um resuminho aqui, tá, gente? Aqui encontramos o conflito. Lembrei, por isso que eu tenho que ler para mim não perder. Encontramos o conflito da atual, né? Porque a nossa sociedade atual, ela recusa a aceitar que as doenças são causas de conflitos emocionais. Então, parágrafo anterior que a gente fala que todas as causas das moléstias são de aspectos emocionais. A nossa sociedade atual e a nossa medicina moderna,
né, ela recusa aceitar isso como uma verdade, né? O que os Riches chamam isso de equívoco do intelecto. A hora que o nosso intelecto, o nosso racional começa a se equivocar. Então, quando ele começa a se equivocar, ele nega isso. Ele nega que a origem da causa das doenças, elas são emocionais. E aí, ele continua a discorrer esse capítulo, e aí eu entendi que ele começa a falar sobre a doença como cura, né? Que, de acordo com algumas concepções religiosas, a doença é através da doença que a gente cura, mas é a cura da alma, não necessariamente a cura do corpo físico, né? E por que eu entendo isso? Porque ele traz que se a doença física ela é uma manifestação de um sintoma de uma alma doente. Então, a partir do momento que você começa a buscar entender o que está por trás dessa doença e você começa a buscar a cura disso, que é resolver o que está por trás dessa doença, a gente vai ter a cura da alma, né? E que essa busca é tentar entender esse conflito interno que está acontecendo dentro da gente. E aí também essa ideia é contrária da teoria causada, que as doenças são causadas por invasores, como bactérias, vírus e carcinógenos, né? Mas quando ele diz isso, ele não diz que ele não está negando os vírus, as bactérias, os carcinógenos. Ele explica que quando a gente está bem, a nossa alma está saudável, quando a gente está bem, o nosso corpo, ele é muito competente, né? E ele consegue impedir que os fatores externos causem doenças em nós, né? Então, quando a gente está com uma guerra interna, com um conflito emocional muito grande, é a hora que o nosso corpo adoece. E ele pode ser adoecido por algo externo, que foi esse algo externo foi possibilitado nos prejudicar, porque a gente estava em conflito interno. E aí, ele vai nos alertando também que a gente está esquecendo que a regra é viver em paz. A paz é a regra. E que a nossa sociedade moderna, ela está nos doutrinando a acreditar que um certo grau de conflito interno é normal. Será que é normal, né? Viver em conflito? Ou o normal é a gente buscar paz interna? E aí, ele, por exemplo, vamos trazer aqui, ele vai trazendo o exemplo da depressão e do câncer quando curado. Você teve uma cura de um câncer ou você tratou a depressão. E aí ele traz uma dualidade entre o corpo curado e a mente com medo. Com medo da recidiva da depressão, da recidiva do câncer. E aí o que acontece? A mente em conflito com o corpo. O corpo recebeu o tratamento que precisava, mas a mente ela tá inquieta, ela tem muito medo, ela tem muito receio, ela ainda não tá bem, não tá saudável, ela não entendeu que ela foi curada. E essa briga entre esses dois pode gerar a recidiva. Ou pode, não, vai gerar a recidiva, né? Por quê? Esse medo ativa a memória celular da doença. É um conflito. O medo é um conflito interno. E esse conflito vai ativar a memória celular da doença. E ela vai voltar à tona.
Tá, então a gente falou o que causa a doença. E como conseguir a cura, já que o livro é a cura quântica? Aí ele traz que dentro do Ayurveda, uma das técnicas é a meditação transcendental, que a gente também já veio conversando que ele vai ensinar lá para a meditação transcendental. Através do som primordial. E ele traz o exemplo do som Om. Se você fizer o som, você vai ver que você tem uma vibração. E essa vibração do som primordial é que vai curar uma vibração que gerou a ruptura. E aí ele traz a imagem de um círculo de mente, DNA e corpo. Se a vibração desse círculo não estiver saudável, né, tá tendo um conflito, e a vibração não estiver saudável, vai romper. E aí a gente precisa, juntar de novo. Restabelecer esse círculo. E essa vibração, o som primordial, ele pode possibilitar que esse ciclo que estava rompido volta-se a fechar. E isso, quando ele está assim, o nosso círculo quando a conexão entre mente, corpo e alma, isso é o estado, quando ele está organizado, a gente tem o que eles chamam de bem-aventurança. A Ayurveda chama de bem-aventurança. E esse é o estado que a gente deve buscar constantemente, o estado de bem-aventurança. E aí eu entendo, diante dessas informações todas, eu entendo que é necessário a gente buscar a coerência, né, entre a nossa forma de agir, as nossas atitudes e a nossa forma de pensar. O nosso corpo e nossa mente tem que estar em comunhão com o nosso eu sagrado. O eu sagrado é a luz interior que a gente tem. É a nossa conexão com Deus. E a MT, a medicina transcendental, é uma técnica. Pode entrar, meu filho. É uma técnica que nos permite conectar com esse eu sagrado. Eu sagrado. Eu passei garrafa gelada. Sabia, mamãe? Não, daqui a pouco a gente conversa. Então é isso, gente. Vou baixar aqui pra vocês verem meu pequeno. É isso que eu queria conversar pra gente fechar a nossa conversa sobre o eu sagrado. Sobre o livro A Cura Quântica, que foi uma indicação da minha amiga Tassiana. E eu estou pensando a gente conversar no próximo livro. Eu vou começar a leitura essa semana ainda. Vai ser lento também, vai demorar um bom tempo para acabar também, né? Porque é muita coisa para fazer. E são leituras que vale a pena dedicar um pouquinho mais de reflexão em cima. Tô pensando em ler o livro Propósito, que eu ganhei da Érica, né? Se a Érica ouvir, ela vai saber qual Érica que é. Logo quando eu voltei do transplante, ela me deu esse livro. Por que o Propósito? Né? Eu pensei em vários livros, mas vou fechar nesse livro Propósito. Porque eu acredito que a nossa busca do nosso eu sagrado tem tudo a ver com o nosso propósito. Tá? E acho que os dois livros, apesar são de autores diferentes, mas eu acredito que ele tem uma conexão muito grande com o Deepak Chopra. Vai ser o meu primeiro contato com esse outro autor, da mesma forma que foi meu primeiro contato com a leitura do Deepak Chopra. E eu vou estar aqui, vou compartilhar com vocês essas reflexões. Namastê. Gratidão por me escutarem, por estar aqui me acompanhando nessas nos meus pensamentos, nas minhas reflexões, nas minhas leituras. Fiquem com Deus e até a próxima.